Olá, programa Educare mais uma vez com você para tratar de assuntos sobre educação, sociedade, comportamento, atualidades. Você vai ver muita coisa interessante aqui. Para participar do nosso programa, você pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Hoje vamos falar sobre intercâmbio. Nossa convidada de hoje para falar desse assunto é Marlene Pedron Orsini, que é gerente comercial e atua na área de intercâmbio. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, e você, Luciane? Tudo bem. Marlene, a questão do intercâmbio hoje cresceu muito e não fica mais só no intercâmbio educacional, né? Existem vários outros tipos de intercâmbio. Exatamente. O que hoje é o conceito de intercâmbio? O intercâmbio hoje em dia é qualquer experiência ou troca cultural que você tem com outros países. Então, hoje a gente tem intercâmbios de trabalho, a gente tem intercâmbios de estudo, tem de viagens de férias, tem intercâmbio de mochilão, por exemplo, quando você vai para a Europa para ficar só conhecendo os países, os pontos turísticos, já com tudo reservadinho. Enfim, tem intercâmbio entre empresas também, seriam os estágios, né, que entram um pouco no campo de trabalho. Então, qualquer troca, qualquer oportunidade que você tenha de conhecimento de uma outra cultura e troca de experiências, em relação, no caso internacional, é considerado intercâmbio. Porque as pessoas, a princípio, tinham ideia desse intercâmbio só estudantes, né, na fase mais ou menos do ensino médio, e isso muito maior. Se expandiu de uma forma absurda. Eu acho que até consequência um pouco da globalização, da exigência de alta qualificação por parte do mercado, dos profissionais. É interessante que hoje os próprios pais já mandam os filhos desde novinhos fazer intercâmbio, porque eles estão vendo a necessidade que o mercado está tendo de profissionais que tenham visão internacional, visão mundial, ou seja, que sejam cidadãos do mundo, né? Então, essa é a questão que tem feito o intercâmbio crescer muito ultimamente, a conscientização realmente da pessoa ter uma noção do todo, de ela ser sociável com qualquer pessoa em termos de outras culturas, de outros lugares, ela ser de fácil adaptação. Então, isso tudo engloba o intercâmbio e a necessidade de desenvolvimento do mesmo. E hoje tem uma área, tem um tipo de intercâmbio que ainda é o que mais acontece, que as pessoas buscam com mais frequência? Tem. Ainda hoje, ainda continua sendo intercâmbio de curso de idioma. Esse é o carro-chefe. É assim, porque as pessoas, por mais que estudem em escolas aqui, fiquem anos a fio, elas não têm segurança em se expressar no idioma. Então, a gente vê hoje, desde jovenzinhos a partir de 15, 16 anos, até empresários executivos que vão para fora para fazer imersão no idioma, porque tem necessidade mesmo de saber idioma para desenvolvimento profissional e pessoal também, né? Então, esse é o carro-chefe. Aí vem seguido depois de outros programas como Colegial no Exterior, que é um programa que sai bastante também. Aí vem a parte de programas para adolescentes nas férias, onde eles aprendem o idioma e se divertem. Tem a questão de terem atividades monitoradas, eles vão com guias e tudo mais. E depois desses que vem os demais tipos de intercâmbio, que aí vem os trabalhos, os estágios, que já exigem que os estudantes tenham uma preparação melhor aqui do Brasil, que já tem um nível de inglês mais alto aqui também. Aí então vem a parte de trabalhos, de estágios, de universidades, que a gente também oferece, que as empresas de intercâmbio também oferecem lá fora. Aí vem os demais intercâmbios, mas o principal ainda continua sendo de idiomas. E o principal destino é os Estados Unidos ainda? Não, isso não olha, mais. Virou bastante. Há uns 3, 4 anos atrás, o consulado americano estava com aquela rispidez em liberar vistos, aquela exigência maior. Aí a gente percebe que os clientes perderam um pouco, os passageiros, né? Começaram a evitar a rota via Estados Unidos para não ter o estresse de ficar naquela pendência do visto, ter mais probabilidade de ser negado, etc. e tal. Então a gente teve assim um boom de Canadá há uns anos atrás, que começou 2, 3. Canadá continua ainda estando no top dos países mais procurados até hoje, pela questão não só de que seja fácil tirar visto, não é, porque em termos de exigência é quase igual ao americano, mas eu acho pela questão até de hospitalidade do povo, segurança do país, receptividade local, enfim. Então, o Canadá continua sendo um destino bem procurado. A Inglaterra teve um boom também uns tempos atrás, agora diminuíram um pouquinho, porque as leis para trabalho começaram a ser mudadas de novo. Então, as pessoas que iam fazer curso de longa duração na Inglaterra, elas buscavam o trabalho também para se manter, porque a libra esterlina é cara para nós brasileiros, né?
Hoje, já com essa rispidez e mudança de leis novamente por parte das autoridades inglesas, já está caindo a demanda de novo. Mas a Inglaterra é um país que a gente tem bastante procura para o aprendizado no inglês. Aí vem seguido de Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Este ano, especificamente, os Estados Unidos começou a crescer de novo. Eu acho que pela questão da moeda, né, americana, o câmbio está muito bom para fazer intercâmbio. E pelo fato também que já não estão mais tão rígidos na relação de emissão de liberação de vistos, né? A fila está até grande, inclusive. Hoje, uma pessoa que quer viajar, parece que estão levando 6 meses para conseguir agendar a entrevista no consulado. Então, aí, Estados Unidos começou a crescer de novo deste ano para cá. Mas eles ficam trocando de posições entre Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Aí vem depois Austrália e Nova Zelândia, que também são países hiper interessantes. E tem procura pelos países, os tigres asiáticos, Coreia, China? Não, por incrível que pareça que não. Olha, a gente até tem curso de mandarim na China. Sabe, a gente oferece, mas a demanda é tão pequenininha, a procura é quase nula. Eu não sei dizer se porque são países que têm colônias fechadas, onde eles mesmos fazem essa operação de intercâmbio, né? Eles não abrem muito para agências internacionais, mas é estranho dizer que o pessoal vai mais para lá para viagem cultural, para curiosidade, não assim para aprender o idioma ou para fazer um estágio, para fazer um trabalho. É interessante, a demanda ainda é muito pequena, pelo menos para nós como empresas internacionais. Sim. Não sei se entre as colônias deles isso é diferente. E a gente falou dos tipos, dos destinos. Quanto tempo antes uma pessoa precisa se planejar para poder fazer essa viagem de intercâmbio? Olha, quanto mais tempo, melhor. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a gente já tem gente fechando programas de intercâmbio para metade do ano que vem, então praticamente um ano e pouquinho de antecedência. Mas o que eu recomendo é assim, no mínimo 6 meses, exatamente pelas várias questões. Primeiro, precisa tirar o passaporte, hoje em dia a fila do passaporte está imensa nas agências da Polícia Federal, já vai levar um tempo. Se precisa tirar um visto, novamente, também as filas de visto nos países para fazer agendamento de entrega de documentos está imensa. Então, olha, no mínimo 6 meses, mas o quanto antes puder fazer a reserva, melhor. Porque questão de agendamento nesses órgãos consulares, por questão de melhores condições de pagamento, que pode pagar com mais parcelas, dessa forma ter um pagamento mais amortizado, mais tranquilo, né? Garantia de tarifas mais baratas, câmbio, enfim, no mínimo 6 meses. E esses intercâmbios onde, principalmente adolescentes, né? A gente pode falar adolescentes, o pessoal do colegial, ensino médio, eles vão para morar na casa de uma família fora. Esses são os programas de colegial. Então, como é que funciona? Esses programas eles podem fazer, nesses programas, um semestre ou um ano letivo em quaisquer um dos 12 países onde a gente oferece o mesmo. O estudante aqui, ele não pode ter sido reprovado nos 3 últimos anos, ele tem que ter idade entre 14 e 17 anos, não pode ter 18 completos também, e já tem que ter o nível de inglês intermediário. Então, eles escolhem o país que eles querem ir, alguns têm a opção de escolher cidade, as famílias geralmente são pagas, então ele faz o semestre letivo ou o ano letivo, que são os períodos que o MEC reconhece aqui no Brasil, cursando as matérias obrigatórias do MEC, que são 5 matérias básicas que ele exige, e fazendo esse programa lá, não tirando nota vermelha e nem desrespeitando as regras e leis do país, quando ele volta, ele tem esse semestre ou ano letivo reconhecido. Tem tido um crescimento absurdo esse programa, realmente, até por parte de conscientização dos pais que percebem a necessidade de ter o filho já internalizado, internacionalizado, quanto mais cedo possível, né? E geralmente, assim, a demanda vem crescendo muito para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são esses os 4 países onde a gente tem maior volume de estudantes que fazem intercâmbio. Tanto o semestre quanto o ano letivo são de grande valia para o estudante, porque o crescimento pessoal que ele tem, além da experiência educacional, é muito grande, porque lá fora são países que se baseiam em regras, o estudante é muito mais observado e monitorado no período que ele está lá do que com certeza que ele está aqui. Porque não tem baladinha, o pessoal vai dormir cedo, ele tem que participar das atividades da casa, tem que ajudar na casa, tem homework para fazer, enfim. Ele tem uma série de normas que faz ele crescer como pessoa realmente, porque ele tem que se virar, não vai ter ninguém lá pondo panos quentes para nada para ele. É muito legal. E realmente também é uma questão que o pai tem que prestar muita atenção nesse filho, se ele tem condições, né, não só financeira, mas se tem condições pessoais para poder ficar longe, principalmente num país tão distante quanto a Austrália e Nova Zelândia, né?
É verdade, maturidade. A gente vai ver realmente se o estudante é um estudante independente, se não é aquele que depende de pai e mãe para fazer tudo. Se ele está emocionalmente maduro para ficar longe dos pais nesse período. Isso também é levado em consideração, sim. E acontece do estudante ir, de repente, não aguentar de saudades e querer voltar? Muito difícil. Até hoje, acho que já teve, nós, assim, uma experiência de alguns anos, 1 ou 2 casos. A maioria, realmente, eles têm... O emocional deles, nesse período, realmente, a gente define como sendo uma montanha-russa. Porque, assim, eles vão da novidade, do êxtase, da alegria, de tudo novo. A hora que eles caem na rotina, começam a ver que eles têm obrigações para tudo. Aí o que acontece? Eles começam a ter saudade de casa, falam, ai, na minha casa, então eu chego, minha mãe já fez isso para mim, já está com isso tudo pronto. Então, aí eles começam a cair naquela questão da rotina, do compromisso e tudo mais. Mas com o tempo, até passados 2, 3 primeiros meses, é o tempo que eles levam para se adaptar por completo no lugar. Passado esse período que eles vão da saudade até a alegria, a tristeza, de um dia para outro, às vezes de uma hora para outra, o emocional deles fica bem balançado, mas depois desse período eles já estão totalmente adaptados e aí eles estão vivendo como um cidadão local. É gozado que até as mães relatam pra gente, né? Que elas ligam, filha, você quer que a mãe vai buscá-la? Às vezes a filha liga chorando, ela fala, não mãe, eu tô com saudade, mas pode deixar que eu fico aqui. E aí o tempo vai passando, é até uma questão de crescimento e amadurecimento deles mesmo. Porque realmente... né? A gente está falando aqui no caso de adolescentes entre 14 e 17 anos, acostumado ali com tudo, né? Certinho, né? E realmente esses países que a Marlene citou, as regras lá são cumpridas, existem as regras, são cumpridas. Alguém fazer alguma coisa errada nos Estados Unidos, 2 dias depois já está lá na corte, quer dizer, independente da idade, se tem idade legal, se não é uma coisa verdade. Assim que é cumprido. Então, realmente, é preciso pensar muito e planejar com muita antecedência. E preparar o estudante, que nem a questão, um exemplo típico desses Estados Unidos, é muito interessante. Lá nos colégios, são os estudantes que mudam de sala, não é o professor. Então, dependendo do tamanho do colégio, o estudante tem cronometrado de 3 a 4 minutos para mudar de sala. Se ele é pego no corredor do colégio, fora esse prazo, o que acontece? Ele já leva uma advertência. 2 advertências, na terceira ele é desligado do programa sem direito a nada, ele é deportado. Nossa. Então, as regras são rígidas e são cumpridas, não é como aqui, né, que deixa pra lá, coitado, menor de idade, é jovem ainda, não sabe o que está fazendo. Não lá sabe o que está fazendo sim, exatamente. Né? Nós estamos falando sobre intercâmbio, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.